falhas, a gente olha as derrocadas, a gente olha as mancadas, os conflitos do nosso irmão, a gente desacredita um pouco do ser. A gente desacredita um pouco do ser humano, das pessoas. Ainda sendo espíritas e ainda tendo conceito muito bem estudado e muito bem concluído na nossa mente, no nosso pensamento, de que todos nós estamos fadados à evolução, ao crescimento, nós olhamos em volta, vemos o cenário econômico, político, vemos o cenário social, vemos o que anda acontecendo em volta e às vezes a gente desanima, a gente desacredita. Como isso se mostra? Quando nós somos espíritas, nós vamos dizer, mas todo mundo vai crescer, todo mundo vai evoluir, todo mundo vai ter oportunidade. Mas quando a gente está na relação com o nosso irmão, na relação com o próximo, a gente está sempre com o pé atrás. A gente está sempre acreditando que aquela pessoa não vai trazer aquilo que a gente espera, que aquela pessoa talvez nos decepcione, que aquela pessoa talvez não seja confiável. E aí muitas vezes a gente vai desacreditando mesmo das pessoas. E isso é ruim, é muito ruim. Porque embora a gente não possa e não deva trazer expectativas, construções do que a gente espera que o outro nos ofereça, que o outro seja, que o outro faça, porque essas expectativas também são ruins, tanto quanto deixar de acreditar no outro, a gente precisa buscar um meio termo, a gente precisa buscar um equilíbrio, para que a gente saiba que existe algo de melhor, algo luminoso dentro do próximo, dentro do semelhante, que está em toda parte. Desde as pessoas que convivem conosco, no nosso lar, aos amigos, os colegas de trabalho, até mesmo as pessoas que a gente encontra na rua, aquele andarilho que vem, bate na janela e pede um trocado. Existe um conteúdo de luz dentro de cada uma dessas pessoas, dentro de cada um de nós. E é preciso que a gente esteja aberto, receptivo para receber esse conteúdo de luz, sem impor muros, barreiras que impeçam que essa luz possa se manifestar e nos envolver. Mas para isso a gente tem que acreditar. Então lembre-se, é o equilíbrio. Nós não vamos deixar de acreditar, vamos derrubar os muros que impedem que a gente acredite e espere a luz do outro. Mas também não vamos criar as expectativas de que o outro ofereça aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, da forma que a gente espera, no tempo que a gente espera, porque daí a gente também está errando, porque o outro tem seu próprio tempo. É o tempo de Deus, entre ele e Deus. Como o nosso tempo é o nosso tempo entre nós e Deus. Então, se a gente consegue encontrar esse equilíbrio, a gente consegue encontrar uma das formas da presença da luz na Terra. Existe uma história bacana que eu ouvi uma vez do Paulo Coelho. Ele disse que ele estava num carro com um padre e um ateu, eles estavam no táxi, indo até algum lugar, e existia uma criança pedindo na rua, uma criança magrinha, toda mal vestida, sujinha. E nisso o ateu olhou para o padre e falou assim: aí, padre, olha o seu Deus. O seu Deus é esse Deus que permite que crianças inocentes, que eles também não têm a noção da carga de reencarnatória que traz aquele ser que está ali, esse ser inocente padeça, sofra, esteja nessa situação miserável. Esse é o seu Deus. Aí o padre olha para o homem e fala assim: mas meu irmão, realmente esse é o meu Deus. É o Deus que tocou o teu coração, que fez com que você se comovesse com a dor dessa criança. E quem sabe você não vai se dignar a prestar uma ajuda, a prestar a sua solidariedade a esse ser. E você se torna então um instrumento de Deus para esse menino. Desse Deus em que eu creio. Foi o que o padre falou. Por quê? Porque usando essa historinha que Paulo Coelho conta, diz-nos aquele dito popular que Deus ajuda os homens através dos próprios homens. Por isso nós precisamos acreditar na luz que os outros trazem, que as pessoas trazem. Porque muitas vezes, se uma pessoa falha uma vez com a gente, acabou.
a gente vai estar sempre com o pé atrás e nunca mais a gente acredita, nunca mais a gente dá um voto de confiança para aquela pessoa. A gente até finge que dá, mas internamente a gente fica amargurando e remoendo aquilo que aconteceu. Isso acontece muito entre casais, né? Quando há uma falha séria de uma das partes e os dois superam essa falha, e olha, vamos caminhar em frente, vamos deixar isso que aconteceu, vamos refazer a vida, vamos melhorar, vamos nos afinar e vamos seguir em frente. Só que sempre aquela parte que foi a que se sentiu ofendida, que se sentiu vitimada, sempre lembra. E aí fica difícil construir uma relação melhor. Porque por mais que não fale, o coração sente. Poxa, aquela pessoa já deu uma mancada comigo. Será que ela vai fazer de novo? Então é aquilo, a gente não pode ter expectativa, porque o tempo é do outro. Mas nós temos que esperar a luz. A luz que o outro é capaz de dar, de oferecer. Porque isso é uma das presenças da luz na Terra. É como a luz do poder criador se manifesta no nosso mundo, através dos próprios homens. Quando nós nos tocamos, quando nós despertamos a consciência, quando nós nos permitimos ir até o outro, ofertar algo de nós, ou algo que temos, ou algo que podemos. E aí, André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, ele tem uma parte lá do livro que ele fala que nós somos os co-criadores do universo, né? E a gente utiliza todas as energias que nós utilizamos na criação, são energias do poder criador, que nos disponibiliza essas energias para que a gente haja e construa, e plasme, e pense, e irradie, e toque as outras pessoas. Então é um material que Deus nos forneceu para que a gente possa trabalhar nessa terra, nesse mundo, evoluir, crescer, construir, edificar. E aí, a gente pensa assim, quando a gente olha o universo, a gente até da última vez que a gente esteve aqui, a gente falou bastante sobre o macrocosmo, né? Todos as bilhões de galáxias, os bilhões de estrelas, 100 bilhões de estrelas dessa nossa Via Láctea, que tem como vizinhas também constelações, sistemas, né? Mais de bilhões também, mais de 100 bilhões. Então, assim, se espraia pelo universo afora, a perder de vista, literalmente, né? E aí a gente faz a conta e pensa, nossa, como Deus é maravilhoso, olha, tudo isso é criação de Deus. Mas quando a gente vê tudo isso, segundo André Luiz, na Evolução em Dois Mundos, nós ainda estamos vendo a criação dos filhos de Deus. Porque, segundo ele, todos os sistemas planetários que existem por aí são criados por seres como nós, mas muito mais evoluídos, inteligências luminosas, inteligências superiores, que plasmam com o seu poder já adquirido pela evolução todos esses sistemas que nós vemos. Então ainda nós estamos vendo, quando a gente admira toda essa beleza ao redor, ainda estamos vendo a manifestação dos filhos de Deus, né, das inteligências criadas por Deus, que estão hoje num nível mais evoluído, superior, que a gente ainda não consegue alcançar em compreensão, e que fazem toda essa maravilha que a gente vê pelo universo afora. Então Deus ainda é tudo maior, ainda é maior do que tudo isso, né? Ainda está além de tudo isso. Então vejam só, mais uma vez, as criaturas, os seres criados por Deus, manifestando a sua luz, fazendo com que a presença da sua luz esteja presente entre nós. E aí a gente tem uma história que vocês já devem ter ouvido falar, tem até um filme, talvez alguns tenham assistido, para falar um pouquinho dessa questão de a gente acreditar no ser humano, de acreditar no outro. Ainda que o outro não esteja nos dando motivos para acreditar. Vocês já ouviram aquela história que hoje é um pedagogo conhecido, renomado, o Roberto Carlos, que foi aquele menino que quando, em torno de 8, 9 anos, 10 anos, passou mais de 80 vezes pela FEBEM, pequenos furtos, porte de tóxicos e por aí vai. E esse menino estava lá na FEBEM, uma certa vez, já tendo passado mais de 80 vezes pela FEBEM, e a FEBEM recebia a visita de uma pedagoga francesa,
E ao passar por esse menino, a pessoa que acompanhava a pedagoga francesa diz assim para ele, diz assim para ela, nem dê bola para esse menino, esse garoto aí é irrecuperável, não tem mais solução. E a pedagoga olhou para ela e falou assim, a pedagoga francesa, né? Olhou para a funcionária da FEBEM e falou assim, mas como assim irrecuperável? Não existe ninguém irrecuperável. E ela chamou a criança e começou a conversar com essa criança. E começou a conhecer a história dele, começou a se apegar ao menino, acompanhar o menino, e ela ficou intrigada e se sentiu desafiada também, como pedagoga, a lidar com uma criança considerada irrecuperável, com um histórico tão difícil, tão complicado. E então a pedagoga chega a levar o menino para casa, para poder aplicar uma terapia afetiva, né, junto ao menino. E um dos episódios, entre os vários, que é uma história muito bonita, quem não conhece, busque para conhecer, que é muito legal, muito bacana essa história, muito bonita. Então, contando um dos casos da história, que é um dos casos que me tocou muito, quando eu ouvi ele contar numa palestra uma vez, é o dia em que ele estava na casa e ele esperava que a pedagoga francesa conseguisse renovar o seu visto para permanecer no Brasil, mas ela não tinha certeza se conseguiria. E o menino que estava se apegando a ela começa a pensar, é mais uma que vai me abandonar, é mais uma que não está nem aí para mim, né? Assim que ela for embora eu vou voltar a fazer o que eu fazia, a ser o que eu era. E aí o menino começa a fazer a maior bagunça em casa. Então ele enche, abre a torneira do banheiro, do chuveiro, a água começa a vazar pela casa toda, é uma casa com escadas, e a água começa a escorrer pelas escadas, faz aquela bagunça. E aí a pedagoga chega, o menino fica lá no quarto esperando, dessa vez eu vou tirar ela do sério, dessa vez ela não vai se segurar. E aí ela entra no quarto e pergunta ao Roberto, né? Falou assim, Roberto, aquele sotaque francês característico, o que aconteceu? O que você fez? O que é isso? E nisso ela estava com a mão posta atrás. E ele contando que ele imaginava, falou assim, ela está com uma cinta na mão. Hoje eu vou apanhar. Mas é bom, falou assim, para que eu não precise esperar também muita coisa dela. Porque todas as pessoas sempre me trataram assim mesmo. E ela com a mão para trás, e ele, sem responder nada, sério, empurrado. E ela, mas Roberto, me explica o porquê disso. Eu não estou entendendo. Você estava tão bem, eu sempre te tratei tão bem. E o que acontece? E ele esperando, e ela se aproximando, e ele esperando. Você não vai me bater. É agora. E aí ela vem com as mãos na direção dele, dá um abraço no menino e diz assim, menino, o que eu preciso fazer para te mostrar que eu te amo, que eu te quero bem? E aí isso quebra toda aquela resistência dele, aquela antecipação que ele fazia de apanhar, de sofrer uma violência, e ali ele se entrega. E por fim ele continua por muito tempo sendo cuidado por essa francesa, que o adota, o leva para a França, e hoje ele é um homem, um pedagogo importante, escritor, um contador de histórias, que sai por aí fazendo palestras, seminários, contando a história dele, dizendo que não existe pessoas irrecuperáveis. Existem pessoas sem amor, sem afeto. Existem pessoas que não tem quem acredite nelas, mas não pessoas irrecuperáveis. Dentro desse cenário, é possível a gente imaginar que muitas pessoas que nós olhamos ao nosso redor, que nós já instituímos, sentenciamos na nossa mente que essas pessoas realmente não têm solução, não têm salvação. Que é preciso que a gente dê um voto de confiança, quebrar os muros internos e esperar que aquela pessoa nos traga a luz. E aí a gente fez uma canção que a canção tem uma linguagem poética e ela tem esse sentido de acreditar no outro ser, do quanto a luz que o outro ser nos traz é importante para nós. É o que é possível, quando é possível promover a mudança e as transformações positivas que ocorrem ao nosso redor e que ocorrem a níveis maiores, em proporções maiores na humanidade inteira. Então, a música chama A Hora Certa de Amar.
derramar as harmonias no ar. Se eu e você cuidarmos desse chão e fizermos da terra um só coração, ah, quanta luz nesse instante haverá. Consertar, e a gente vai seguindo no tempo que a vida quis nos dar. Essa é a hora certa de amar. Consertar, e a gente vai seguindo no tempo que a vida quis nos dar. Essa é a hora certa. E aí a gente se depara com uma dificuldade grande que nós temos percebido no mundo em geral, que tem sido responsável até por doenças sérias, que é o vazio. E a gente fala do vazio, traz o vazio para a reflexão, porque uma das coisas que faz com que a gente não perceba a presença da luz e a luz das pessoas ao nosso redor é esse sentimento de vazio que a gente permite que vá nos acometendo ao longo do tempo, das frustrações, devido à correria, a esse tumulto, né? esse ritmo acelerado em que a gente vive hoje. E aí a gente faz a seguinte reflexão, olha só, nós temos um dia com 24 horas. Dessas 24 horas do dia, 8 horas mais ou menos nós vamos dedicar ao sono. As outras 8 horas nós vamos dedicar
A maioria de nós, talvez, é o trabalho, horário comercial. Se a gente contar que durante aquelas 2 horas de intervalo, entre um período e outro, a gente também não faz muita coisa, a gente só come e descansa, então são 10 horas, não são 8 só. E aí ficam faltando 6 horas apenas para completar o nosso dia, e o que nós fazemos dessas 6 horas restantes? Muitos vão comer mais, porque a gente ainda vai jantar, vão tomar banho, cuidar da higiene. Talvez alguns pratiquem um esporte, façam academia. Talvez também estudem. Talvez estejam vendo televisão ou indo ao cinema. E aí a gente esgota essas 6 horas restantes do nosso dia. E assim vão se passando os dias e o tempo vai se esvaindo. Qual que é o percentual de tempo das nossas vidas, do nosso dia, que nós dedicamos a tratar daquilo que é essencial? Daquilo que não vai acabar, daquilo que nós vamos carregar para outra vida, que é a nossa bagagem íntima, a nossa bagagem espiritual. Porque fazer esse movimento é descobrir a luz que nós trazemos dentro de nós, é cuidar do espírito, é tratar da afetividade, dos nossos relacionamentos, mas de forma profunda, não de forma superficial e rotineira. É ouvir os anseios mais nobres da nossa alma. É realmente dedicar um tempo ao espírito, um tempo à alma. Qual é o percentual de tempo que a gente usa no nosso dia para esse movimento? E aí a resposta disso vai se refletir diretamente no nível de vazio que vem acometendo as pessoas, no nível de depressões que vem acometendo as pessoas. E que, consequentemente, faz com que o nosso organismo esteja somatizando, fragilizado, com as defesas baixas, a imunidade baixa, somatizando doenças, as mais variadas, inclusive doenças graves. E aí a gente vai nesse ritmo. E dessa forma fica difícil acreditar nas pessoas, fica difícil enxergar a luz. Então a gente precisa encontrar um tempo, encontrar um momento para poder cultivar a flor do espírito, para poder fazer um carinho na alma, para poder sermos afetivos verdadeiramente com as pessoas que importam para nós, mas também com aquelas pessoas que precisam do nosso afeto. É preciso que a gente se dedique, um pouquinho que seja, a todo dia, ou pelo menos o quanto pudermos, para fazer crescer esse sentimento, essa bagagem espiritual, esse contato, essa internalização com o nosso eu espírito, com o nosso ser real. Vir ao centro espírita pode ser também uma das formas de fazer esse cultivo, desde que as nossas almas estejam vindo com essa abertura de sentimento e não para uma rotina. Aí vou ao centro espírita, vou lá, eu passo, vou ao centro espírita, vou lá, assisto a palestra, eu vou ao centro espírita, vou lá, participo de um grupo de estudo, vou embora. Levo conhecimento e vou embora. Não basta. É preciso que essa internalização, essa atitude de abertura interior aconteça para que a gente possa realmente absorver os efeitos positivos disso. Os frutos, né, de todo esse estudo, de todo esse conhecimento, dessa convivência, das vibrações espirituais que um ambiente como esse nos proporciona, do auxílio, inspiração, intuição dos bons espíritos, dos bons amigos, que são a manifestação da presença, da luz de Deus nas nossas vidas. Então a gente fez uma canção que fala assim, tem uma frase que fala assim, o começo da música ela diz assim, eu vejo o vazio nos tomando por inteiro. E é quando vemos a alegria aonde há dor e desespero. O que significa isso? Nós temos visto alegria, momentos de diversão e de descontração na sociedade em geral, e que é uma alegria falsa, não é uma alegria real.
Porque há pessoas encontrando alegria em estar martirizando, supliciando, flagelando o próprio corpo de alguma forma, não respeitando os seus limites, seja através de dietas, que estão realmente flagelando o corpo, algumas delas, existem saudáveis, existem aquelas que as pessoas realmente encontram alegria em fazer algo que está flagelando, que está fazendo mal para si, mas ela acha isso o máximo. Cirurgias, tratamentos diversos, que as pessoas se flagelam para buscar a alegria de se tornar próximo a um modelo que a mídia vende, ou para parecer melhor para as pessoas, não para si mesmo. Aí você fala, mas aí eu me sinto melhor. É claro que você se sente melhor, porque você está condicionando o seu sentimento ao que as outras pessoas acham e pensam, ao que a mídia vende. Quando você parar de se condicionar a isso, você vai se sentir melhor independente disso, pelo que você é. E aí a gente encontra as pessoas se entorpecendo através do excesso dos álcools, das bebidas alcoólicas e de outros tóxicos por aí afora. As pessoas se entorpecem e acham divertido, acham lindo e acham maravilhoso. E aí pegam um carro alcoolizado, se acham acima da condição humana, vão lá e causam um acidente grave, uma tragédia, que afeta a si, a própria família, a família de outras pessoas. E a gente acha divertido. Então, por isso a frase, a gente vê a alegria nessas situações, onde na verdade existe a dor e o desespero. A dor da alma em estado febril, em febre emocional, em estado doentio. Mas que a gente está se distanciando tanto de si mesmo, a gente se distancia tanto da gente mesmo, que essas coisas vão acontecendo e a gente não percebe. Mas na verdade a gente está em estado de sofrimento, de dor. E a gente precisa tratar e trabalhar isso. E a gente só trabalha isso dedicando um tempo para poder olhar para si, olhar para dentro e fazer esse movimento. Então eu vou cantar essa outra canção, que ela se chama Nossas Mãos. Como eu falei para vocês, é uma forma poética e musical de estar falando isso, de estar refletindo sobre isso e trazendo também a melodia, a capacidade que a música tem de envolvê-los, né, de me envolver também. Vazio, nos tomando por inteiro. E quando vemos alegria onde há dor e desespero, eu vejo em seu olhar o encanto que seduz. A vida vai passando e no seu passo nos conduz. Vejo o futuro que vai surgindo aos poucos, com a promessa de bondade, paz e luz que avance além dos sonhos. Eu sei que chegar nos pede caminhar, no esforço mútuo, fé e força para acreditar. Nossas mãos irão se unir para a vida inteira. Nesse inverno deixar vir a primavera, espalhando luzes, flores, luzes germinando. O quanto nosso amor é forte e ele segue transformando. Vazio, nos tomando por inteiro. E quando vem
vemos alegria onde há dor e desespero. Eu vejo em seu olhar o encanto que seduz. A vida vai passando, no seu passo nos conduz. Eu vejo o futuro que vai surgindo aos poucos, com a promessa de bondade, paz e luz que avance além dos sonhos. É certo que chegar nos pede caminhar, no esforço mútuo, fé e força para acreditar. Nossas mãos irão se unir para a vida inteira. Nesse inverno deixa vir a primavera, espalhando flores, luzes germinando. O quanto nosso amor é forte e ele segue transformando. Nossas mãos irão se unir para a vida inteira, feito um raio de bondade sem fronteiras, espalhando cores, flores e luzes germinando. O quanto nosso amor é forte, ele segue transformando. Gostaram da música? Querem aprender a cantar o refrão comigo? Cantar comigo. Nossas mãos irão se unir para a vida inteira. Nesse inverno deixa vir a primavera, espalhando cores, flores e luzes germinando. Quanto nosso amor é forte e ele segue transformando. Bom, aí a gente vai para uma outra necessidade. A de a gente, superando o vazio, sabendo reconhecer a luz nos outros, a gente também reconhecer a luz na gente mesmo. Tem uma historinha bonitinha que eu li uma vez, que diz assim, que uma pessoa uma vez encontrou uma fada andando pela floresta, uma criança, adolescente. E aí essa adolescente viu a fada, se encantou, e aí a fada fala assim para a adolescente: olha, já que você me encontrou, eu vou te conceder um desejo. O que você deseja? E aí a menininha fala assim: olha, eu desejo ser feliz.
E aí a fada vai lá e sussurra algumas palavras no ouvido dessa menina. E saindo de lá, essa menina alegre da vida, começa a passar os seus dias e os anos feliz da vida. Muito feliz. E aí ninguém entende, né? Fala, como é que pode? Feliz desse jeito? Não pode ser. Essa menina sempre feliz, e aí ela cresceu feliz, e aí ela foi mãe, constituiu a sua família sempre feliz, e o tempo passou, ela envelheceu sempre feliz. E aí, quando ela estava no leito de morte, os amigos, os vizinhos, os parentes chegaram nela e conheciam a história da fada, que um dia concedeu o desejo de fazê-la feliz, e sabiam que a fada tinha dito algumas palavras mágicas para ela. E aí a menina, que já era senhora de idade ali, no leito de morte, ouve as pessoas, mas, por favor, conte para nós, não parta sem nos dizer esse segredo. Qual que é o segredo de você ser feliz desse jeito? E aí ela falou, então eu vou contar para vocês. A fada sussurrou assim no meu ouvido. Olha, por mais que as pessoas se mostrem inseguras, sejam as pessoas pobres ou ricas, sejam as pessoas velhas ou jovens, elas precisam de você. Acho bonito esse contozinho, porque nos diz da importância que nós temos. Esse movimento do vazio, do entorpecimento, da autoflagelação, do esquecimento de nós mesmos, mas no sentido ruim, no sentido de esquecer a luz que nós trazemos, o espírito que nós somos, o ser que nós somos que vai permanecer além desta vida. Todo esse movimento, na verdade, faz com que a gente esqueça isso. Nós somos importantes. Muito importantes. Onde nós estivermos, nós somos importantes. Não significa que nós somos mais importantes que outras pessoas. Que a gente se torna vaidoso, orgulhoso, egoísta. Mas importa a gente saber que nós somos importantes. Se nós estamos aqui hoje, nós somos importantes aqui. Na nossa família, nós temos uma importância fundamental. No nosso círculo de trabalho, de amigos, escola, onde for, nós somos importantes. E quando a gente se entende como importante, nós passamos a agir, a mudar um pouco a nossa atitude, porque a gente passa a ver que as pessoas também esperam de nós a manifestação dessa luz. E que nós não precisamos fazer isso para atender o que as pessoas esperam de nós, mas da forma que a gente sente, da forma que a gente pode estender a nossa luz, dividi-la, ofertá-la, aonde quer que nós estejamos. E aí a gente tem essa dificuldade de lidar com as pessoas. Tem um outro contozinho bacana que vocês vão gostar, que eu li esses dias também, e eu achei muito bacana. Que é uma lenda que se conta de um vigário lá do Nordeste, que ele andava num jeguezinho, a cavalo, fazendo suas pregações, e quando ele estava com fome, não tinha dinheiro, não tinha recursos, ele parava próximo a uma vizinhança e pedia comida para as pessoas. E era comum as pessoas negarem naquela região. Então ele ia lá e pedia, gente, falou assim, vocês poderiam me dar um prato de comida? Me arrumariam algo para comer? Eu estou com fome. Ah, não, seu vigário, aqui está escasso para todo mundo, a gente não tem não. E aí o vigário usava uma técnica. Olha, faz o seguinte, eu tenho aqui uma pedra, tirava a pedra do bolso, desembrulhava, eu tenho aqui uma pedra. Eu precisava de um pouco de água para fazer uma sopa com essa pedra. Aí as pessoas achavam estranho, uma sopa de pedra. Como é que é isso? E aí elas iam lá, pegavam a água e ficavam todo mundo em volta ali, atento na vizinhança. O que esse padre vai fazer? Sabe que esse padre vai fazer um milagre aqui? E aí o padre falou assim, olha, a água está boa, acendemos o fogo, mas eu vou precisar de um pouco de sal. Aí as pessoas vinham e começavam a trazer o sal. Está quase bom, mas eu precisava agora de uns toicinhos aqui para a gente pôr no meio. As pessoas vinham. Agora um brócolis, né? Agora uma cenoura, eu ia pedindo lá algumas verduras. Daqui a pouco a sopa estava pronta, todo mundo ali feliz, envolvido, todo mundo comia a sopa, acabava a sopa, o vigário tirava a pedrinha, embrulhava de novo no papel, falava, gente, muito obrigado pela ajuda de vocês. Levava a pedrinha de volta e ia seguindo a viagem. E assim ele fazia sempre quando as pessoas negavam o alimento ali. Lidar com as pessoas difíceis na nossa convivência é mais ou menos assim.
Nós temos que ter a boa vontade, o jeitinho, a paciência de ter a atitude certa, esperar o tempo certo, o jeito certo de fazer, para a gente se aproximar, para a gente resolver um problema com as pessoas que convivem com a gente, em algum lugar que a gente convive, que existem pessoas, problemas para nós. Às vezes o problema não são as pessoas, às vezes o problema somos nós. Mas enfim, é preciso ter esse jeitinho, né? O jeitinho da pedra. Se o padre fosse brigar com eles, dar um sermão neles, pensem só, eles iam ficar batendo boca e não ia ser tão espontâneo, tão gostoso como foi, mas ele teve jeitinho, despertou ali a curiosidade, sutilmente conseguiu envolver as pessoas, daqui a pouco ele estava tomando a sopa. A gente precisa desse jeitinho para lidar com as situações, com os problemas, com os conflitos, essa delicadeza, né? Essa suavidade para lidar com as coisas. Às vezes a gente é muito abrupto, muito violento, muito esquentado, né? E aí isso não resolve as coisas. Então, para a gente encerrar, eu vou cantar, a gente está passando o tempo, então eu vou cantar uma última canção aqui, que é uma canção do Plínio. Eu acho muito bonita, do Plínio de Oliveira, que chama Jeito de Ser.
paz para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos.